Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quinta-feira, 13 de maio. Eu sou a Cida Benete, assessora de comunicação e direção da Câmara de Vereadores. Estamos com o nosso programa no ar e você pode nos assistir pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. A partir desta semana, vamos ao ar em um novo horário, a partir das 18h30 da tarde. Recebemos hoje para mais um bate-papo o vereador professor Daniel, do Partido dos Trabalhadores, que nos falará um pouco a sua opinião sobre o plano diretor de Gramado. Antes de darmos início, agradecemos a presença do vereador, a presença de você, telespectador, que nos acompanha na tarde de hoje. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Cida. Boa tarde quem nos acompanha também. Tarde e noite já, né? 6h30. A virada da tarde para a noite. Agradecer a presença da comunidade também que acompanha esse importante projeto da Câmara de Vereadores, que é esse espaço que vai de terça a sexta-feira, onde o vereador traz um convidado, ele vem aqui se manifestar sobre um tema importante. Hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo para o futuro da cidade, né? Qual é a sua opinião, professor, sobre a necessidade da alteração do plano diretor de Gramado? O plano diretor ele é um instrumento que todos os municípios têm, né? É uma lei. Uma cidade hoje ela é organizada através do plano diretor. E as cidades estão se modificando, né? Uma cidade como Gramado, se tu pegar os últimos 30 anos, nós vamos ver que é uma cidade que passou por um processo de urbanização muito grande, de crescimento de alguns bairros, de algumas regiões. E isso, né, é bom no ponto de vista da economia, da construção, enfim, de como motor econômico da construção civil, mas também acarreta uma série de problemas também que a cidade enfrenta. Então, na minha avaliação, é fundamental. Eu acho que o plano diretor hoje vigente em Gramado está superado e é muito importante que a gente faça essa discussão. É importante fazer só um retrospecto. Desde 2017, o município vem discutindo uma agenda estratégica. Né? Foi feita uma agenda estratégica, foi aprovado nessa casa, que é um planejamento, né, feito pelas entidades, feito pelo município, pelas associações. E participou ali o Convention, a Abrazel, alguns sindicatos, o movimento ambientalista, representantes do executivo, arquitetos, né, pessoas que estudam a cidade, se envolvem com a cidade. Dali saiu uma agenda estratégica. E na continuidade desse projeto veio, né, esses encontros aconteceram na URGS, ali na Universidade Aberta do Brasil, lá no CAIC. Houve também a discussão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que também foi aprovado no final de 2019, que é uma diretriz que o município fez, né, também em formato, né, de oficinas, com muito debate, com ampla participação da comunidade, onde o município elegeu quais são as obras prioritárias para a mobilidade urbana da cidade. Cito algumas delas, né, que estão lá contempladas no nosso Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que é a ligação da Piratini e Prinstrop, a ligação de Gramado e Canela, o asfaltamento ali da barragem dos Pinheiros ao Caracol, a ligação do Quilombo até o 28, né? A ligação do Quilombo até o 28, ligação asfáltica, também é uma obra importante. A ligação da linha Ávila, né? Um novo eixo ali, saindo na linha Ávila Alta também, saindo do lado do Snowland. Então, a cidade planeja e se articula vias alternativas. Ela organiza uma nova forma de se organizar, em especial o trânsito e a mobilidade da cidade. E a terceira etapa, que foi também, na minha avaliação, discutida, parte foi discutida, foi também, então, o plano diretor, que há uma comissão discutindo, havia uma comissão discutindo no município. Esse projeto veio para a Câmara no ano passado, mas sem uma etapa importante, que era as audiências públicas, não foram feitas pelo Executivo, né? E com um prazo muito curto para ser discutido na Câmara no final do ano, visto que havia uma troca de governo, havia que há uma troca de vereadores. Então o Executivo retira esse plano diretor e hoje, né, esse plano está sendo discutido
no Executivo Municipal, e eu compreendo que é o momento, né? Esse plano vai em algum momento, ou até na segunda-feira o prefeito anunciou que esse plano viria em julho ou agosto, estaria aqui na casa para ser discutido. Então, esse é um momento também importante, é um momento muito importante, eu avalio como um projeto da década de Gramado. Ele é um projeto que discute a cidade, então a gente, eu entendo como fundamental, né, esse projeto vir para casa e a gente discutir ele, né? E na sua opinião, vereador, o que o senhor acha que deveria ser mantido como está? Olha, né, então, assim, existem mudanças que nós devemos promover, e nós temos que também manter uma visão de cidade, uma visão de turismo sustentável, né, e inclusive delimitação de crescimento da cidade em algumas questões. Então, eu acho que não há uma regra assim do que precisa necessariamente ficar como está, mas nós temos que ter cuidado para não sair do 8 para o 80. Eu vou dar um exemplo, né, a questão da zona rural. Hoje há uma limitação muito grande de construção na zona rural. Hoje há uma dificuldade, por exemplo, se tu quiser fazer uma pousada na zona rural, porque existe um limite de apartamentos, né? O que eu entendo? Nós temos que achar um equilíbrio. Tu pode, no plano diretor, por exemplo, lá para discutir a zona rural, tu pode pensar em um instrumento que possibilite uma pessoa empreender, mas tu não pode, por exemplo, liberar, sair de 6 apartamentos para 200 apartamentos para tu fazer uma pousada no hotel na zona rural. Então tu tem que manter um critério, né? Existe a questão também da estética da cidade, como a cidade se organizou. Existe a questão da altura. Vou dar um outro exemplo, né? Hoje uma das discussões que se tem, né, dos urbanistas, né, que pensam as cidades, que organizam a cidade, é sobre os andares, né? Qual é o limite de altura, qual que é o limite de andares numa cidade. Bueno, tu olha para Gramado, esses dias nós fizemos um vídeo lá do alto do morro dos Cabritos, inclusive convidando as pessoas, né? Eu fiz um vídeo lá estimulando as pessoas a dar sua opinião sobre o plano diretor. E de lá tu vê as igrejas, tanto a igreja católica como a luterana. Por quê? Porque se manteve um padrão, um critério de tamanho dos prédios que são construídos no centro, né? Nós temos que cuidar para não acontecer como aconteceu em cidades como Torres, estou usando o exemplo de Torres, onde como é em Camboriú, onde as pessoas estão privadas do sol, estão privadas da paisagem, porque houve uma abertura, houve uma liberação geral, sem critério, que naquele momento pode ter sido interessante, mas hoje é um problema de paisagem, um problema urbanístico, né? Então assim, nós precisamos manter esse padrão, né, de propriedade. Óbvio, isso não nos impede em discutir, por exemplo, uma mudança ali no bairro Piratini, no bairro Dutra, porque nós precisamos olhar para a geografia da cidade, né? E nós precisamos olhar, olha, existe um critério também de urbanismo que é o seguinte: onde já existe esgoto tratado, que são poucos lugares que a gente tem na cidade, que é um problema, que nós precisamos inclusive discutir ele, inclusive no plano diretor, né? Também faz parte desse processo de discussão. Nós precisamos ter uma escola. Se tu tem uma escola, se tu tem uma praça, se tu tem posto de saúde, é melhor tu construir ali, tu dar mais densidade populacional, por exemplo, ali na Piratini. Por quê? É melhor tu abrir a possibilidade de construção ali de mais um andar do que ter que abrir em lugares longe, onde não tem escola, onde não tem transporte público, onde não tem um mercado perto. Então essa é uma ideia de urbanismo que nós também temos que refletir nesse plano diretor. Obviamente, não fazendo um libera geral, né? Então hoje tem questões assim, como a ocupação dos sótãos, né, que eles chamam lá, né, a parte de cima do prédio, que muitas vezes há uma ocupação até irregular, né, porque tu não pode, enfim, tu acaba não computando na construção, mas tu acaba utilizando. Isso tem que estar regrado hoje no novo plano diretor, né, as pessoas vão pagar também por usar aquele espaço, e as pessoas acabam usando aquele espaço que é o espaço do subtelhado, na verdade. Então, cada situação tem que ser avaliada, cada bairro pode ser avaliado de forma diferente. Por exemplo,
eu sou contra um aumento substancial no centro da cidade, ou no próprio bairro Piratini, ou qualquer bairro. Nós temos que ter um limite. E a concepção do plano diretor é uma concepção de que tu possa construir um pouco mais alto, mas ocupar menos solo. Uma ocupação menor de solo e maior. E quem tem áreas maiores, quem tem terrenos maiores, possa fazer isso também. Tu tem 2, 3 terrenos, tu constrói um prédio ocupando menos solo e um pouco mais alto. Então, ele traz uma nova visão e é importante lembrar, isso foi construído a partir de um estudo, né, que foi feito por uma empresa, acompanhado por um grupo de profissionais da área, né? Essa fase, eu acho que me parece que está superada. Eu, inclusive, solicitei na semana passada, está na mão do secretário Rafael Barros, que já me sinalizou positivamente, o próprio prefeito na segunda-feira também sinalizou positivamente. Nós estamos pedindo que a Câmara de Vereadores tenha um ouvinte para acompanhar esse processo que está acontecendo no âmbito executivo, né? E aí esses processos vão se constituindo, mas nós não queremos desde já, enquanto Câmara, estar participando dessa discussão que está lá no Executivo. Até porque tem outros processos que vão continuar, mas a gente quer estar acompanhando porque a gente acha extremamente importante, é o futuro da cidade. O plano diretor vai dizer onde tu pode construir, onde tu pode ter tua empresa. Hoje o plano diretor limita, tu tem empresa, tu tem um mercado, né? Tu tem um escritório de arquitetura em bairros da cidade, em loteamentos, né? Porque a própria pandemia mostrou hoje, tem muita empresa que é startup, tem muita empresa que hoje que é digital, mas em vários lugares da cidade tu não pode ter essa empresa. Então é importante que o plano diretor também olhe para esse novo momento da economia, né? E repense algumas questões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, lá na Avenida Central tem zoneamentos onde a linha passa na metade de um terreno. Então, assim, na frente do teu terreno pode ter uma oficina, atrás não. Então, ele precisa repensar, ele precisa se reorganizar, corrigir algumas deficiências. Claro, é polêmica, né? Falar em plano diretor é polêmico, porque ele mexe com o interesse, mexe com o bolso das pessoas. E o que nós temos que fazer é mediar o interesse econômico e o interesse social. Nós precisamos respeitar também quem empreende, quem quer construir, mas nós precisamos, enquanto município, enquanto prefeitura, enquanto aqui parlamento, Câmara, mediar, né, os interesses da sociedade, né, da natureza. Nós precisamos olhar para uma visão de sustentabilidade, né, mediando o interesse econômico e também o interesse social. Isso é importante e, obviamente, que ele vai gerar polêmica, ele vai gerar discussão, mas esse projeto precisa ser ampliado o debate dele. Eu acho importante, acho que é o momento de ampliar esse debate e ser muito bem construído, porque ele rege como a cidade vai se desenvolver daqui em diante, né? Para o bem ou para o mal, né? Exatamente, os dois, né? O que o vereador considera como urgente nessas mudanças que devem acontecer no plano? Importante, né? Há algumas mudanças que são urgentes. Alguns zoneamentos são algumas dessas mudanças, que eu citei há pouco. Tu não pode restringir, né, de ter, por exemplo, uma empresa, né, um escritório de arquitetura indeterminado. Eu vou dar um exemplo, um escritório de arquitetura, até às vezes uma mercearia, né, em determinados locais da cidade. Me chama a atenção, por exemplo, lá o loteamento Village, que tem uma série de restrições. Lembrando que ele é um loteamento, ele não é um condomínio fechado, mas ali tem uma série de restrições. Então, essas mudanças, elas são urgentes, porque hoje tem uma série de profissões, a própria pandemia trabalha com isso, que tu pode trabalhar na tua casa, e tu não gera poluição ali, tu não gera barulho, tu não tem poluição ambiental, sonora, né? Então, isso pode ser revisto. E a questão da habitação popular, eu acho que esse plano diretor precisa ter uma política clara, um espaço destinado também para a habitação social. Tu precisa estimular a construção, que quem vai fazer empreendimento também possa fazer empreendimentos para a habitação social, o que hoje no plano atual desestimula, né? Os índices de construção, as regras que estão estabelecidas, e até o tamanho das propriedades, às vezes acaba desestimulando
quem vai empreender muitas vezes fazer uma habitação popular. Então a habitação popular é urgente, né? A questão do zoneamento é urgente. Eu acho que essa ideia, né, essa é uma ideia que me agrada em alguns pontos onde a geografia permita deixar construir um pouco mais, né, em vez de 3, 4 andares, mas ocupando menos área, deixando mais área livre. Então esses são pontos que eu entendo como importantes. E e o que acontece, o que aconteceu nesses 4 anos que eu, agora no 5º ano como vereador, existe um conceito que eu entendo como necessário e urgente, mas cada morador, Cida, cada pessoa que nos procura para falar do plano diretor tem a sua urgência, né? Então tem gente que mora lá para o lado do Carazal, lá tem uma zona de 200 metros que é a zona que tu pode construir parques, hotéis. Então, naqueles 200 metros da faixa tu pode fazer uma série de coisas. Passando dos 200 metros tu não pode. Então, cada morador tem a sua urgência. Isso vale lá para... Então, tu pode construir até mais ou menos o Smoleno, mas quem tem para baixo lá do pedágio, ainda na parte de Gramado, até o pedágio tem uma regra, mas quem passa do pedágio é outra regra. Eu estou dando alguns exemplos olhando para um canto da cidade, né? De repente, um morador lá que mora no Világio, quer ter um escritório e não consegue ir lá, para ele é urgente que haja uma mudança permitindo ele ter um estabelecimento comercial ali que não gere impacto para a vizinhança ali naquela localidade. Então, cada um tem a sua urgência, né? Mas conceitualmente, acho que a urgência é um plano que defenda a sustentabilidade, né? E que mantenha as características. Foi a primeira pergunta que tu fez. O que nós não podemos mudar? Nós precisamos manter as nossas características enquanto cidade. Então, nós precisamos pensar no futuro. E o plano diretor não pode só ser, né, não pode só ser o interesse econômico de quem tem mais áreas na cidade, quem constrói, embora, obviamente, nós temos que defender o interesse econômico, né, de quem comprou áreas, de quem tem, quem tem empresas que trabalham com a construção civil. Mas esses grupos também precisam entender que a cidade não pode só servir a eles, né? Eles têm os seus direitos, nós queremos manter esses direitos, mas a cidade precisa pensar na questão de sustentabilidade, a questão ambiental, né? A gente precisa pensar também agora no plano diretor, na própria mobilidade urbana. Nós precisamos repensar também, e me causa estranheza que chegou um projeto, tem um projeto aqui na Câmara, antes de vir o plano diretor, tem um projeto aqui querendo falar do Fundo Verde. Não, nós temos que discutir junto, né? O Fundo Verde é uma política pública que tem a ver com o planejamento, com o plano diretor, onde o município arrecada recursos para comprar mais áreas verdes, para fazer políticas públicas de sustentabilidade, para auxiliar o meio ambiente. Eu compreendo que uma lei dessa não pode ser discutida antes do plano diretor. Primeiro vamos discutir o plano diretor, para depois discutir o Fundo Verde. Mas isso é um outro assunto, mas tudo acaba, né, chegando ao plano diretor. Ela é a carta, né, o plano diretor é a carta que rege, e volto a insistir nisso, é a carta que rege a cidade. Ela vai melhorar Gramado, ela pode corrigir problemas ou ela pode aprofundar problemas. Então nós não podemos olhar só por um ponto de vista. Nós temos que ver onde vai ter habitação social, onde... Por exemplo, se defendeu muito a ideia de um distrito industrial, né? Sempre se defendeu, nós temos que fazer um distrito industrial. Eu já penso que não, né? Nós precisamos ter áreas, dentro dos bairros nós podemos ter área, né, onde pode se fazer condomínios industriais, são conceitos diferentes. E nesse sentido eu gostaria de fazer um elogio a quem está discutindo o plano diretor. Eu acompanhei esse processo durante esses 3 anos e meio, em especial da discussão da agenda estratégica, do plano de mobilidade urbana. Esse mesmo grupo discutiu o plano diretor. Importante fazer esse registro. O prefeito manteve esse grupo, mudou o prefeito, claro, o prefeito botou representantes como o seu secretário do planejamento, né? Enfim, ele vai botar também seus representantes nesse grupo que está discutindo o plano diretor, mas é um grupo técnico, né? Um grupo preparado, formado por pessoas que têm a capacidade técnica de fazer apontamentos. Mas, bueno, isso é uma parte do processo.
agora o executivo vai chamar para audiências públicas, né? E aí por isso que nós queremos já agora, queremos ter um ouvinte nesse processo, que é um processo onde existe uma equipe técnica discutindo o plano diretor. Vai para as audiências públicas e depois esse projeto vem para a Câmara. Previsão que ele chegue aqui em julho ou no máximo agosto, aí vai ter um outro momento, né, de audiências públicas, de debate, de construção, de ouvir a comunidade e tentar equilibrar. Isso que eu falei, o interesse social, o interesse econômico, o interesse ambiental, né? A questão da mobilidade urbana. Então, são uma série de questões que precisam estar equilibradas para que esse plano diretor ele alcance seu propósito, que é construir e planejar uma cidade melhor. Isso é uma palavra que nós temos que botar no nosso vocabulário no Brasil, nas cidades, planejamento. Nós precisamos planejar o crescimento. E é o plano diretor que vai dizer, inclusive, para onde nós vamos crescer, para onde nós temos condições de crescer, quais são as obras de infraestrutura que nós precisamos fazer em determinado local se nós queremos crescer ali, né? Isso tem que estar contemplado muitas vezes num plano diretor, né? É um plano diretor que estimula uma cidade a crescer para um lado, para o outro, controla um crescimento desenfreado aqui e ali. Nós temos também um problema a ser enfrentado, que são um grande número, né, de áreas que foram picoteadas, né? Isso acontece muito no interior. Tu vai lá, compra um lote de terra, não tem esgoto, não tem saneamento, tu fatia lá 2, 3 hectares de terra em 30, 40 terrenos, sem estrutura, sem escola perto, sem luz, sem água potável, e isso gera um problema. Então, esse fracionamento irregular de terras também precisa ser atacado, né, no plano diretor, e, obviamente, muitas vezes o fracionamento irregular de terra é o efeito... É um efeito de não ter políticas públicas de habitação social. Muitas vezes um problema ele existe porque não existe uma política pública adequada para aquela situação. Então é importante que essas discussões todas elas estejam no plano diretor. Por isso que nós precisamos agora ir para uma segunda fase. A primeira fase, o grupo técnico montou o escopo, montou a estrutura, o conceito, que me parece bem interessante, né? Agora tem as audiências públicas promovidas pelo Executivo e vai ter depois um outro processo, que também é um processo que nós vamos conduzir aqui na Câmara, né, de discussão aqui no Parlamento. Além de todas essas colocações importantes que o vereador já acabou de nos colocar, existe mais alguma coisa que gostarias de citar a nível de maiores cuidados com a nossa cidade para essa mudança de plano? Eu acho que basicamente é isso, né? É manter, não abrir demais para a construção, mas olhar caso a caso. Eu tenho defendido isso, né? Alguns lugares, inclusive, eu acho que nós podemos, inclusive, restringir. Em outros, num bairro residencial, tu pode ampliar. Se ali já tem uma escola, se ali já passa a rede de esgoto, se ali já tem um posto de saúde, tu pode, inclusive, criar um estímulo ao aumento da construção naquela área, né? Eu acho que é uma questão muito conceitual. Então, essas são as questões assim que eu defendo, um olhar, eu destaco isso, um olhar para a habitação social. Hoje é um gargalo da cidade de Gramado, né? Nós não temos uma política pública de habitação social. E vou te dar um exemplo. O loteamento, que é a última obra, que ficou muito tempo parada, e por questões ambientais, e agora houve um projeto, mas aí não houve autorização da Caixa, que é quase que uma novela mexicana, é o loteamento Carajal. Mas vamos avaliar para o loteamento Carajal, né? Ele é um loteamento que provavelmente ele está passando por uma reestruturação, eles querem fazer ali, em vez de casas, porque ali a geografia não permite fazer casas, né, em muitos lugares. O valor de construir uma casa num peral é maior do que o Minha Casa Minha Vida pode financiar, então há uma inviabilidade técnica ali, tá? Então, a ideia é que tu pense em por que tu vai fazer um bairro retirado da cidade, onde não tem uma escola, onde não tem um posto, onde há um problema de transporte público, por que não estimula
por exemplo, um próprio município ele tem 700, 800 imóveis espalhados pela cidade. Por que não faz um prédio aqui com 3 andares, sei lá, com 20 apartamentos da Piratini, faz um na Dutra, faz um na Floresta, né, faz um na Avenida Central, tu pode espalhar esse condomínio, esse conceito. Tu não precisa criar um bairro próprio de habitação social. Tu insere essa habitação social já nos espaços que já estão constituídos. Então, são conceitos que estão, pelo que eu tenho conhecimento do plano, já constituídos ali. Nós agradecemos, então, a participação do vereador, professor Daniel, agradecemos a participação de você, telespectador, na tarde de hoje. Muito obrigado, professor, pela sua participação conosco. Isso aí. Grande abraço. Lembramos a todos que a programação ela vai ao ar de terças às sextas-feiras em novo horário, às 18h30 horas. A transmissão permanece pelo Facebook e pelo YouTube. Retornaremos amanhã, na sexta-feira, dia 14, com a vereadora Rosieta Schmidt, do Partido dos Progressistas. Bom início de noite a todos e até lá.